Boa noite! Estamos no ar com mais um podcast do Saber Viver. É sempre maravilhoso estar trazendo para vocês profissionais que fazem a diferença aqui, trazendo autoestima, beleza, é tudo, né, gente? Aqui o Saber Viver sempre traz profissionais que vão trazer com propriedade assuntos que fazem a diferença pra gente. Seja muito bem-vinda ao Saber Viver, a podcast. Doutora Raira Rezende, que é biomédica. Estou apresentando sucintamente, mas eu gostaria que você se apresentasse primeiramente. Obrigada, Rafaela. Para mim é um privilégio poder falar aqui com vocês, né? Ainda mais sobre a harmonização, que é a minha paixão. Então, vou falar um pouquinho de mim, né? Eu sou biomédica esteta, atuo na área de harmonização aí há uns 3 anos, Aham, mas eu já tenho uma história com a beleza, assim, com a estética em si. Desde muito nova eu trabalhei dentro da área da beleza. Minha mãe é cabeleireira e eu cresci vendo isso, né? Vendo o poder que se cuidar, o autocuidado ali tem em transformar mesmo um dia que a pessoa se prepara, né? Como os dias comemorativos, que eram os dias que o salão da minha mãe estava muito cheio. sim. E eu cresci dentro desse ambiente e eu decidi que ia fazer uma faculdade, que eu ia trabalhar com isso, né? Então, primeiro eu fiz fisioterapia, trabalhei na área de fisioterapia, mas sempre com um pé lá na beleza, um pé na Aham, estética e segui na área, dentro da fisioterapia, trabalhei como dermatofuncional. E senti ainda a necessidade em me especializar um pouco mais, fiz a biomedicina, né? Sou eh, habilitada em estética, né? Nos aham, procedimentos invasivos sim. que com uma carga horária muito grande aí. E, hoje para mim é um prazer, cada procedimento que eu faço, eu poder ver, começar ali uma pequena transformação na vida das minhas pacientes. É realmente um privilégio poder trabalhar com beleza. Eu acho que se você soubesse como que às vezes elas deitam na maca, porque elas querem um cuidado, um carinho Sim. também, uma atenção, né. Então eu acredito muito que tudo que tá acontecendo ali, toda hora que chega alguém diferente, eu tenho que encarar como uma nova história. E eu tenho que ter Sim, essa sensibilidade de entender que ela não chegou para fazer apenas um procedimento, né. Então eu tento avaliar isso de uma forma sim. mais global, assim, para entregar um melhor resultado, um melhor procedimento, né. É um cuidado emocional, né, Também, Raíra? também. É porque você tem que entender ali de forma individualizada o que ela espera, porque ela sempre deita ali com uma expectativa, não é É, isso? isso. E você tem que entregar. Eu acredito assim que antes dela ver o resultado, só de ter a segurança de estar com uma profissional como você, né, que está preocupada de forma humanizada, de tratar aquilo ali de forma mais a fundo, já faz toda a diferença, né? Perfeito, eu acho que esse é o ponto mesmo, né? A gente entender que por trás do paciente ele existe uma história, Sim, acolher aquilo, ter a sensibilidade de identificar o que que ele precisa naquele momento e que vai satisfazer a expectativa também. Alinhar a expectativa também é muito importante, com certeza. porque o paciente ele não precisa saber o que né? Ele não tem obrigação de entender o que é o procedimento, a técnica, a parte científica. Isso é com o profissional. A gente Sim, explica, né, de uma forma que ele entenda o que que é aquilo e que ele chegue à conclusão que ele realmente precisa daquilo, de acordo com as queixas que ele tem ali no dia a dia, do que ele tem visto no espelho, né? Do que está isso. acontecendo ali no dia a dia dele, que é algo realmente que possa ajudar, que ele possa se sentir melhor, uma versão melhor, né? Que ele olhe para aquilo e fale: nossa, como o que eu fiz com ela, com a doutora, fez Fez diferença diferença. no Como eu meu estou dia a me dia, sentindo melhor, como eu né. estou me sentindo melhor, E tem a exatamente. questão também, assim, de nós, né, como leigos, querermos uma melhora, mas não termos o direcionamento, né, a Sim. noção ali, a Uhum. consciência de por onde melhorar. Porque eu, como paciente, às vezes eu vejo que tem alguma coisa que precisa melhorar, eu acho que é um ponto do rosto, mas escolher um profissional que entenda, né, de verdade, que Sim, tenha essa segurança de deitar ali na maca e saber que às vezes não vai ser o lugar onde que eu achei que deveria melhorar, né. sim. Então é deitar, assim, na confiança mesmo de que você vai entregar um protocolo, um cronograma, onde vai atender diretamente na autoestima, né. Isso, exatamente isso. Eu acho que, eh, quando ele chega, por mais que ele chegue e fala: "Ah, eu quero fazer uma toxina botulínica, um botox", Uhum. né, que é o
nome comercial, assim, é o Botox. Ele chega e fale: "Eu quero fazer um Botox", mas a gente vê ali outras necessidades, algo que pode realmente ajudar aquela pessoa a melhorar ainda, né, Sim. ainda mais do que o Botox, que é o que ela precisa. Eu acredito que como profissionais a gente tem que falar sim sobre as possibilidades, né, respeitando cada um dentro do que a pessoa pode de investimento, de, né, de condições mesmo de investir, mas oferecer um tratamento, um protocolo diferente para aquela pessoa, entendendo isso mesmo, por exemplo, qual que é a sua queixa, né, qual que é a sua queixa principal? A minha queixa é essa, Uhum. mas a gente também pode associar outra coisa que vai, potencializar o seu Com resultado. Porque certeza. às vezes e isso está diretamente relacionado à expectativa. Eu acredito que o profissional, ele tem, obrigação de entregar além, entende? Aham. Isso não quer dizer que esteja relacionado diretamente à expectativa, mas eu Claro. tento sempre fazer algo a mais para o meu paciente. Eu sempre, bonifico o meu paciente, entende? Eu sempre, coloco brindes dentro da minha sessão, para Ai, que que elas se sintam legal. cuidadas, para que elas se sintam amadas, porque eu acredito que ali existe um processo Com acontecendo, certeza, com né. certeza. E, eu falo que assim, deitou na minha maca, eu não quero que ela saia nunca mais. Sim, Eu quero mas esse tipo de cuidado, a paciente já levanta dali com aquela certeza, com exatamente. aquela vontade. Ficou maravilhoso, né, o resultado ficou maravilhoso, mas eu já espero voltar aqui, deitar aqui de novo, Sim. né. Eu acredito que ali eu sempre penso assim, a gente está criando uma aliança de anos, entende? Sim, Então, eu acho que o maior sucesso realmente não é você ter vários novos pacientes, é você manter o mesmo paciente por vários anos, é né? verdade. Porque a pessoa que ela cria uma confiança em você, que ela acredita no que você está falando, que ela acredita, existe um peso muito grande em Sim, cima disso, né? Que ela acredita no que você está falando, que ela vai várias vezes e deita na sua maca, que ela acredita nos protocolos que você está oferecendo, nos procedimentos, nas tecnologias novas. Eh, eu acredito que você tem que valorizar muito esse paciente que ele está ali de forma recorrente. Ele sim. acredita em você para fazer o botox, ele acredita em você para fazer um preenchimento, É para fazer total ou confiança, né. exatamente, é um vínculo, né, Sim. que a gente está criando ali. Então, eu penso sempre isso, a minha paciente está deitando ali para ficar comigo por vários anos. Que coisa linda, muito bonito, assim, a sua maneira de ver isso, né, Sim. de forma mais profunda. Na sua opinião, como profissional, quais são os benefícios, principais benefícios, ou numa totalidade, da harmonização? Eu acredito que a harmonização ela é um conceito, sabe? Ela é uma série de procedimentos que a pessoa vai fazer, de recursos estéticos que a gente Uhum. tem dentro das clínicas hoje, para deixar você em harmonia, a sua Aham. imagem em harmonia. Então, não é só o botox, não é só o preenchedor, né? Não são só os bioestimuladores que é a harmonização. A harmonização é um conjunto de técnicas, um conjunto de recursos que a gente vai usar para sanar as queixas daquela pessoa e deixar ela com a autoimagem em harmonia com o que ela acredita, com o que ela quer também, com o que ela quer expressar a partir daquilo. Eu acredito que mude até isso, muda a forma como a Com pessoa pensa. certeza. Eu acredito que no poder da confiança que a harmonização traz, né? Sim, A pessoa ela fica mais confiante em conversar, em se posicionar. Às vezes ela tem ali uma queixa que é um tendão de Aquiles dela ali, ela, nossa, eu tô sempre né, a gente estava conversando aqui, tampando sim, alguma coisa. Assim, então, se existe algum procedimento que pode te ajudar a ficar mais em segurança com a sua autoimagem, eu sou super a favor. Eu sim. acredito que essa é a harmonização. A harmonização é um conjunto de procedimentos que vão te ajudar a se sentir melhor consigo mesma através da mão de um profissional. E doutora, existe uma idade para começar a pensar nisso, né, porque a gente como mulher, a gente vai Sim, ter essa queixa desde sempre, né. desde sempre. Assim, eu acredito que quando a gente começa a se reconhecer como um indivíduo, né, na Sim, adolescência, já começam aqueles incômodos, principalmente nós como mulheres, né. Não sei, uma olheira escurecida, às vezes até
uma quantidade de sol a mais que a gente toma no verão, que começam a aparecer umas manchinhas, até umas ruguinhas precoces, né? Então, teria uma idade certa para começar a cuidar? Eu falo que o processo do envelhecimento, ele acontece para todos, mas ele acontece de forma diferente para cada um. Por exemplo, às vezes, com 30 anos, você vai estar tudo bem, você vai estar com uma boa taxa de colágeno em produção. Porém, a partir de 25 anos, os estudos já comprovam que existe uma baixa na produção desse colágeno. Né? Então, o colágeno ele é produzido durante toda a vida. Quando chega em 25 anos, ele já tem uma produção mínima, ou seja, você vai consumindo aquilo que você produziu durante a vida. E isso depende de organismo para organismo. Depende também de hábitos de vida. Se é uma pessoa que faz muita academia, se é uma pessoa que bebe, que fuma, que não faz dieta, ou que sofreu um emagrecimento muito grande de uma forma Aham. rápida, que hoje está na moda e também, né? Sim. Esses Os inibidores, os medicamentos, né? medicamentos, inibidores de apetite, né? Sim. Monjaro, Ozempic, que são medicações que trazem muitos benefícios quando usadas da maneira correta, mas elas causam emagrecimento de uma forma muito rápida. E uma das coisas que ela faz é que as pessoas percam gordura e também na face. E Sim. muitas vezes a face fica mais envelhecida com aquilo, a pessoa fica bem, perde o peso e tudo, mas aí a face a gente chama de face derretida, né? Sim. A face dá uma derretida porque perde a gordura da estruturação. Então, uma série de coisas que a pessoa passa durante a vida vai identificar e falar qual o momento ideal que ela deve começar a se tratar. Uhum. Mas, por exemplo, vamos falar aí do Botox, que ele pode ser feito de maneira preventiva. O Botox, a partir do momento que você já começa a ter linhas marcadas durante a expressão, né, que nós chamamos de linhas dinâmicas, que são as ruguinhas que a gente faz quando a gente faz o movimento, já Aham. existe indicação. Então, se é uma pessoa mais expressiva, Exato. vai ter a tendência de ter rugas, né, marcadas mais Sim. cedo. Sim, é isso mesmo. Esse é o ponto, por exemplo. Se é uma pessoa mais expressiva, se é um atleta, por exemplo. Os atletas, a gente sabe que eles começam a treinar muito cedo, né? Sim, Eles tendem a ter rugas mais cedo. sim. E tem uma quantidade de gordura corporal também menor, Menor, né? menor, exatamente. Então, isso depende muito do contexto, mas a partir do momento que você já tem queixas, né, que você é maior de idade e que você decide a começar a se cuidar, se você já tem queixas, é porque provavelmente já precisa fazer alguma coisa preventiva. Eu nem Sim, falo de procedimentos agressivos, né, de intervenções muito, procedimentos longos, protocolos longos, mas uma prevenção mesmo, um botox que você faça 1, 2 vezes no ano, vai fazer com que o seu envelhecimento, com certeza, seja muito mais suave, né, que tem esse você controle. exatamente, um gerenciamento do envelhecimento e dos fatores externos, né, que a gente tá, tipo, o uso de um bom protetor solar, Que é, né. é aquele cuidado constante, É né? Que isso. você orienta também dentro do consultório, né, doutor? Oriento, claro, oriento. Por exemplo, se chega uma pessoa que tem queixas de pele manchada, hoje o melasma, né, afeta muitas mulheres. Nós estamos Sim. num país tropical, muito quente, incidência muito grande de Até a raios. luz mesmo interna, Sim, né? até a luz branca mancha também. Mas assim, nós estamos expostas a muito tempo de radiação, desde muito cedo, e uma radiação intensa, de país tropical mesmo. Sim. Então, existe esse cuidado agora com o protetor solar, graças a Deus já veio, né? Eu recebo muitas pacientes na clínica que falam que, eu não usei protetor solar na minha adolescência, porque não tinha esse costume, não tinha esse hábito Isso, de usar. não existia tanto essa indicação Não, antes, não né? existia, não existia isso, né, protetor solar era no máximo aquelas marcas bem comerciais hoje na prateleira, e hoje não, a gente tem uma infinidade de produtos Sim. maravilhosos que podem ser usados na rotina aí, e que vão ajudar no gerenciamento do envelhecimento, vão ajudar aí, a pessoa a ter um bom controle, um bom cuidado diário em casa, que é o skincare mesmo, né, que não precisa Sim. ser nada mirabolante. Então, assim, vamos fazer uma conta. Se a partir dos 25 começa a perda de colágeno, Sim. se eu percebo que eu sou mais expressiva, que eu tenho uma pele mais clara, mas com tendência de mancha, você acha que a partir dos 20 já pode ser avaliado? Pode, com certeza. É isso aí.
Não precisa esperar chegar em 25. Por Aham. exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou muito expressiva. Eu sou muito expressiva, né? Sim. Então, desde 24 anos eu faço botox 2 vezes no ano. E eu tenho 34 anos. Então, hoje eu sei que se eu não tivesse fazendo, eu estaria Sim. em outra forma diferente É. da que eu Eu tenho também eu hoje. também pensava nisso, assim, eu tinha essa consciência mesmo antes de ter esse boom de harmonização. Eu sempre ficava pensando por causa da minha expressão facial também, porque meu olho fecha muito quando eu sorrio. Eu falava: Sim, "Gente, quando eu tiver 40, eu vou ser pura ruga", por causa da sim, expressão, sabe. E eu tenho assim, já tem alguns anos que eu comecei a fazer tratamento com botox para dar uma segurada sim, na expressão, mas eu acredito muito que principalmente aquela ruga marcada, que não tem como tirar com botox, sim, não sai. com certeza foi a prevenção com o botox, né. Provavelmente. Porque, por exemplo, a gente vê pelas pessoas, pelas mães, né? As mães geralmente começaram o botox, as nossas mães, por exemplo, elas Aham. começaram o botox bem depois da idade de que a gente Ah, minha mãe começou. nunca fez, minha mãe, ela é da era de que é exagero ainda, É, entendeu? sim, Que não, não precisa. isso, que a Espera precisar para Isso, porque colocar, a né? gente a gente chegou numa geração, assim, numa transição de uma geração, de que isso faz parte de um hábito de cuidado, Sim. né, tanto que se a gente for olhar hoje, os 40 são os novos 30, né. Uhum, sim. As mulheres estão muito mais jovens, a aparência é muito mais jovem do que as mulheres de 30, de 40 antigamente, né. Isso é devido a esse acesso que a gente tem, né, esse tipo de cuidado, né, O doutora? Rafa, é interessante que eu vejo um interesse crescente das adolescentes. Sim, Já estão interessadas, às vezes elas buscam e elas querem saber de determinado assunto, e elas querem saber, eu já preciso, às vezes elas vão com isso. as mães, e elas É pensam, eu já verdade, preciso, elas é já querem fazer verdade. tipo uma Eu mini consulta. posso isso. Se eu quiser, eu já posso, né? As meninas a partir de 18 anos, assim, eu vejo que há uma crescente no interesse delas em não deixar ficar Mas isso é envelhecida. legal, porque vai criando uma consciência desde cedo, né. Muito legal, muito legal. Eu acredito que tudo, quando a gente fala em saúde, porque primeiro de qualquer coisa, eu sou um profissional da saúde, né? E quando a gente vai Aham, falar em prevenção de saúde, tudo que a gente faz para prevenir é melhor do que tratar. com É muito mais certeza. fácil, é muito mais barato. Então, a pessoa que se cuida preventivamente, ela vai estar sempre cuidando, mas ela cada vez tem que intervir menos, Então vai sendo de forma minimamente minimamente. cuidado, né, um cuidado mais, minucioso, Isso. né, um investimento a médio, longo prazo, né, porque não precisa de ser aquele investimento porque a gente sabe que quando vai se fazer um tratamento estético facial, que precisa de reverter várias situações de envelhecimento, não fica barato, né, doutora? Não fica. E assim, a gente tem que falar que a gente está trabalhando com materiais nobres também, né? Pensa um material que é produzido para ter uma boa aceitação dentro da sua pele. Ele vai ficar ali na faixa de 1 ano, às vezes até mais um pouco, dependendo do produto. Ele foi Aham. estudado para aquilo, foi criado dentro de um laboratório em condições onde ele não trouxesse repercussões para sua vida nenhuma, né? Uhum. Então, assim, a gente tem o privilégio de hoje ter esses recursos disponíveis para a gente poder trabalhar. Então, é algo realmente, assim, nobre. É um material Sim, nobre mesmo. Então, assim, às vezes, harmonização é caro. Você tem que entender que dentro daquilo tudo houve um sim, estudo e um preparo para poder colocar um produto dentro da sua pele que seja biocompatível, que a gente fala que tem uma boa aceitação pelo sim. corpo, né? Que traga um resultado legal, eficiente, rápido, É. né? E com um profissional que estudou muito para conseguir fazer aquilo. É uma segurança de mão dupla, porque vai Exato. trazer eu preciso de ter uma total segurança de que tudo que está sendo aplicado em mim dentro do consultório, eu não vou ter Sim, nenhuma reação, né, que eu vou ter um resultado que eu preciso ali, que é para minha autoestima, para minha beleza, e você como profissional também, sim, de saber que qualquer paciente que está ali dentro vai sair satisfeito e você não vai ter a preocupação, às sim, vezes, de ter que reverter um caso ou ter que intervir sim. com algum tipo de medicamento ou procedimento para reverter, né. É.
Tudo, Rafa, que eu coloco dentro da minha clínica, que eu faço uma compra, eu penso no meu paciente como se fosse eu. Então, Aham. eu escolho bem o preenchedor que eu vou colocar, eu escolho bem a toxina botulínica que eu vou trabalhar, eu escolho bem a tecnologia que eu estou aplicando. Por quê? Porque eu acredito que é a minha assinatura embaixo daquilo, Claro. sempre, né? E a gente demora aí uma vida inteira a construir um nome, a gerar uma confiança nos pacientes, né? Tem muitas pacientes de indicação, muitas, e isso realmente eu falo que é o meio mais antigo de marketing, Sim, é um meio eficiente e elas vêm mesmo por indicação. Isso quer dizer, né, confirma aí pra gente que o nome tá bem com falado, certeza. que as pessoas confiam, que gera confiança, que gera credibilidade. E eu trabalho todos os dias para isso, realmente, não só por dinheiro ou por qualquer outra coisa. Eu penso que isso é realmente a consequência de um bom Com trabalho. certeza. Nada melhor do que chegar alguém e falar: "Você tá linda, o que é que É, você onde você fez tá e indo, aonde né? você tá indo". É a melhor indicação de todas. Com certeza, melhor que qualquer outra plataforma. Claro que todas são maravilhosas, mas, Sim, existe uma confiança ainda claro, em com cima do que o certeza. outro está falando de você, É, é um né. resultado factível, é uma indicação factível. Eu estou vendo ali, Estou né. vendo, É prova exatamente. viva que Eu ela fez é, diferença. eu falo para todas que passam pela minha maca, eu sou a maior interessada no sucesso do seu Ah, procedimento, com certeza. porque quando as pessoas perguntarem, você falar o meu nome, elas vão saber que foi eu, e elas vão poder me escolher também para fazer. Sim. Então eu tento fazer tudo realmente com segurança, com bom gosto, com qualidade, para que aquilo ali, como eu te disse, perpetue por muitos anos Muitos e aquela anos. pessoa fique E que fidelize será naquilo. por muitos anos? Porque eu acho que quando a gente começa a fazer, não tem como mais voltar, né. Gosta, O tempo gosta. só anda de ida, né. É, Começou a envelhecer, não tem como voltar atrás, então o negócio é cuidar, né, sim, com e certeza. sempre, construindo protocolos novos para poder ter um resultado maravilhoso. É isso E mesmo. falando da sua clínica agora, eu sei que Sim, você tem um método isso. criado por você, que eu gostaria que você falasse. O meu método, assim, eu falo que é o meu queridinho, né, meu filho, a Aham, gente gesta também os sonhos, né, e ele foi um claro. sonho, assim, que saiu do papel, é um protocolo, chama Face Gold, onde eu busco realmente uma face de ouro para a pessoa. Ele começa numa avaliação individualizada, onde a gente faz toda essa sensibilidade de detectar quais são as queixas, o que que a pessoa quer melhorar, né, e ali eu monto realmente um protocolo individualizado para aquela pessoa, para ela ter a face de ouro dela, Aham. né, que é o Face Gold. Então eu associo tecnologias, eu associo peeling, eu associo os preenchedores, a toxina botulínica. Então tudo hoje de recursos, os bioestimuladores, eu tenho os recursos disponíveis na minha clínica para Sim, tratar as minhas pacientes, né, da melhor forma. Então o Face Gold também, ele tem um grande diferencial, que é a micropigmentação natural. Por quê? Hum, Porque você concorda comigo que as sobrancelhas, os lábios e os olhos, né, que são as 3 áreas que a gente pigmenta no rosto, sim, que elas também fazem parte da com harmonização? certeza. Se você tá linda, fez um lábio maravilhoso, mas a sua mucosa, que é a pele da boca, tá toda manchada. Ou tá A clarinha, né. Exato, a pigmentação vem para resolver esse problema. Olha E que trazer ainda sim, interessante. esse é o diferencial mesmo, é a junção da harmonização dos recursos estéticos e da pigmentação para facilitar mais ainda a mulher. E Sim. principalmente as mulheres, hoje em dia, né, o tempo está muito acelerado. Então eu sei que tudo que eu fizer para facilitar a vida das minhas pacientes, eu vou estar ajudando-as, elas vão se lembrar de mim quando falar: "Meu Deus, Que graças a Deus eu não preciso mais alívio. preencher a sobrancelha", entende? Que incrível, eu achei É, incrível. Eu nunca vi esse ponto, assim, sim, em é. nenhum tipo de protocolo mesmo, de método. É, e aí o nosso método já é com uma técnica muito atual de micropigmentação. É realmente ali para deixar as sobrancelhas, os lábios, os olhos na melhor versão. Por exemplo, nós temos mulheres que não têm cílios natural. Sim, eu não tenho. Eu não tenho nem olho, que dirá cílio. Aí, o que que a micropigmentação faz? Ela faz esse delineado de forma
sintética, né? Para Aham. simular o natural e devolve o contorno dos olhos, simulando Olha. os cílios, para dar a impressão visual de que a pessoa tem mais cílios. A micropigmentação ela vem para preencher as falhas das sobrancelhas, reposicionar as sobrancelhas no rosto. Ou então, por exemplo, pessoas que têm a sobrancelha muito diferente uma da outra. Vem o botox, que a gente sabe que corrige isso na musculatura, Isso. associado à pigmentação das pequenas falhas ali, isso traz muita facilidade. Eu tenho inúmeros aí feedbacks de pacientes que estão muito felizes com Parece a que redesenha, assim, o redesenha, rosto. redesenha. É a Que face legal. de ouro mesmo, é o face gold. Muito legal, maravilhoso. E existe um prazo, assim, para construir essa face gold dentro do consultório? Uhum. Tipo 2 meses, 3 meses, 6 meses? Sim. Geralmente, quando dependendo, né, do caso, vai de 3 a 6 meses para a gente fazer o processo todo. Tudo. Porque acontece muito, por exemplo, das pessoas também terem uma micropigmentação antiga e que já não está combinando mais, porque Aham. usou bem marcado, agora já mudou totalmente a tendência. A gente tem que acompanhar a tendência, né, Rafa? Sim. Então, aí às vezes precisa de um pouco mais de sessões de despigmentação. Eu também tenho esse recurso disponível na minha clínica, que é o laser de remoção de De remoção. pigmentos, que ele faz esse processo também. Então, pode ser que fique um pouco mais longo aí, uns 6 meses, ou a pessoa quer fazer os preenchedores aos poucos, por exemplo, pode ser também. Aí Sim. ela vai, depois de 6 meses ela volta e coloca um pouco mais, né, isso é muito legal também. Isso é de forma individualizada. Então, Sim. pode ser que, por exemplo, eu, como paciente, chegue lá para poder fechar o método com você, o Face Gold, e eu precise de algumas partes do cronograma ali. Algumas partes do cronograma. Isso. E pode ser que, por exemplo, outra pessoa chegue, minha amiga, vá junto comigo e ela precise de uma quantidade muito maior de procedimentos do que eu. Isso Pode, ou também. fazer tudo em uma sessão. Se ela Entendi. não tiver queixas que demandam mais tratamento, ela consegue fazer tudo em uma sessão e um retorno ali com 30 dias, onde a Porque, por gente exemplo, um peeling, eu reavalia. preciso de saber, o resultado, como que a pele vai reagir para depois se precisar de vai repetir ou não, Exatamente, né. sim. E, por exemplo, se chega muito manchada também, com a pele muito manchada, ou com a pele muito, eh, com danos muito grandes, né, que a gente precisa tratar, Aham. intervir um pouco mais, isso demanda mais sessões. Aí eu monto o Face Gold da Rafa, entende? Entendi. Então, essa é a vantagem. Ele é uma série de procedimentos que eu faço da junção da harmonização e da pigmentação para facilitar a vida da mulher moderna e trazer cada vez mais facilidade para ela, mas e também que ela se sinta melhor, mais feliz, mais confiante com o que ela vê no espelho. Praticidade. É, isso mesmo. Maravilhoso, gente, já amei. Quero conhecer mais Que sobre bom, você está sobre esse convidada. método. Maravilhoso demais. Obrigada. Vamos falar agora sobre mitos, verdades, Ah, na sua legal. opinião, sobre a harmonização. É interessante você falar sobre isso, porque, eu acho que um grande mito que existe na harmonização e que, assim, todo mundo fala, é uma coisa corriqueira, você já deve ter escutado, eh, é que tudo é botox. Tudo é Tudo é botox? botox, por exemplo, você nunca viu? "Ah, fulana tá toda botocada". Botocada, é porque às vezes tá com uma harmonização mais exagerada. É Sim, porque às vezes uma pessoa não tem entendimento, já assim, tá sim, toda sim. botocada, isso aí eu já É um escutei esse mito, termo. entende? É um mito. Por quê? Porque pra a pessoa, às vezes, elas não entende, tá tudo certo. Que o que deixa a pessoa grande, que às vezes deixa o lábio muito grande, ou que pode causar um poder de transformação, é o exagero principalmente de preenchedores. Aham, Entende? Então, por exemplo, e isso causa um medo nas pessoas, porque elas pensam que se eu fizer botox, eu vou ficar daquele igual. jeito. Mas esse aspecto que às vezes o rosto fica, porque geral, né, assim, acontece mesmo de você Uhum. olhar para uma mulher e usar o termo toda botocada, daquele aspecto da face engessada, assim, que parece que Sim, não tem expressão, né, não consegue movimentar direito a sobrancelha, até o lábio, né, parece que fica um pouco sim, travado. sim. Isso é excesso de botox ou é excesso de preenchedores? O preenchedor, ele tem, quando colocado em excesso, ele tem esse poder de segurar um pouco, principalmente o sorriso, tá?
segura realmente, né? Porque existe um peso, né, dentro do tecido ali. Sim, Então ele segura, ele pode modificar um pouco o sorriso quando em excesso e quando feito muitas vezes por muitos anos e uma quantidade exagerada realmente, né? Mas o mais importante dessa questão do mito de toda botocada é as pessoas entenderem que o botox a gente não faz na boca, por exemplo, entende? Não é sim, botox que dá volume para a boca. Botox trabalha a nível muscular. E os sim. preenchedores, eles vêm para preencher os sulcos, que são as profundidades que a gente tem no rosto, né? Tudo que marca em profundidade pode ser corrigido com o Com preenchedor, por preenchedor. exemplo, isso. Então, às vezes, seria um excesso de preenchedor Que faz criar esse que mito, faz criar esse aspecto engessado do Isso, rosto. isso. O excesso, hoje assim, eu penso que cada vez mais natural. As pessoas querem É. fazer e não Aí quer. ainda bem, né, Ainda ainda bem. bem que as pessoas começaram a se conscientizar em relação a isso, né, doutora, porque estava todo mundo ficando com o rosto muito igual, Muito né. igual. Isso é uma coisa legal de falar também, porque é até meio que um mito, né, do século, tipo, as mulheres estão todas iguais. E isso tá caindo por terra, caindo em desuso realmente, sabe? Aqueles rostos iguais, todas as mulheres iguais. Você vê hoje pelas próprias pessoas que estão revertendo os procedimentos em Revertendo. exagero, Nossa, eu acho né? que há 2 anos atrás, assim, se eu não me engano, todo mundo tinha que ter uma boca Exato. enorme. Se você não tivesse uma boca enorme, você não estava se cuidando. Dentro do padrão. Isso, você não estava dentro do padrão. É. E isso é uma coisa que, né, a gente tem que realmente jogar por terra, porque não existe esse padrão. Existe você na melhor versão que você pode Sim, ser, respeitando ali os limites do seu rosto, do que você pode fazer, né? Então, para não desfigurar, porque senão realmente desfigura e é tão sério isso que às vezes mexe no psicológico, né, da pessoa, ela começa totalmente. realmente a não se ver, Se não se vê, identificar. mas eu acho que isso, assim, a gente acompanhando essas mulheres, né, tanto as mulheres da mídia, da televisão, Sim. as artistas, influenciadoras, também pessoas próximas da convivência da gente, essa falta de noção mesmo dessa transformação, dessa mudança, parece que a pessoa não consegue ver como ela está ficando de Não consegue, verdade. não consegue. Isso a gente fala que às vezes é um desvio de imagem, né. A pessoa, isso tem em todas as áreas, gente que é viciada em cirurgia plástica, gente que é Aham. viciada em preenchimento labial, né, tipo, tá lindo o Isso. lábio ainda, mas a pessoa quer fazer um pouco mais. Então assim, existem o bom senso mesmo, né, acho que o bom senso tem que, falar mais alto no profissional também, de se Isso. posicionar e É falar: isso que eu ia falar, "Você não porque precisa". porque eu como leiga eu posso ter um bom senso, mas eu posso ter perdido também um pouco de consciência pelo meu emocional. Sim. Eu acho que aí é que entra o profissional, né. É. E tem horas que a gente tem que se posicionar mesmo e falar: "Não, não vou fazer, porque você não precisa mais disso, já tá num limite aí, né, já não tá te favore". Eu penso que tudo que, você puder fazer para ajudar, faça. O que você for fazer, que for, prejudicar aquela pessoa de alguma forma, mesmo que ela não esteja achando que não Aham. está prejudicando, faz sentido para você? Eu acho que não deve ser feito. Totalmente, totalmente. Mas isso é complicado, né, e é complicado até você falar isso pra pessoa, É porque complicado. quem vai falar isso, né? É. Você tem que ter uma proximidade e uma intimidade com a pessoa, porque às vezes você vai dar opinião querendo ajudá-la, Sim. mas isso vai mexer também com a autoestima dela, porque às Uhum. vezes daquela forma ela tá se sentindo bem. Tem que ter uma sensibilidade nisso também. A gente tem que saber como abordar, né? Porque existe uma dor ali. Provavelmente quem tá buscando ali os excessos, os exageros, pode ter algo ali por trás também que precisa, alguma dor, alguma coisa que ela quer suprir de alguma forma, né? Sim. E a gente tem que ter até cuidado para não separar raio disso, para realmente não prejudicar o paciente, né? Saber até onde que a gente pode ir, até onde que a gente deve ofertar para aquele paciente, mas há que ter uma conversa. Geralmente, esse tipo de paciente, a gente precisa ter mais de uma conversa. É, né. É. E Vai para existe casa E hoje, pensa também existe, acredito, direitinho. aquele paciente que vai chegar lá e vai te pedir para fazer o que você vai falar que não precisa e ele vai procurar outro profissional, né. Existe,
Existe. E pode ter gente que faz, né? Sim, porque tem gente que vai pelo dinheiro, né? Sim. Com certeza. Qual que é a sua perspectiva desse tipo de profissional no mercado, assim, para ter um direcionamento, por exemplo, quando e como escolher o profissional certo para cuidar do meu Uhum. caso? Ó, se for uma pessoa que estiver iniciando os tratamentos, eu acredito que você tem que se identificar com o trabalho, com os resultados, com o que a pessoa posta, né? Com a própria pessoa, com o posicionamento dela com relação aos procedimentos. E isso você sabe realmente de fato, você namora o Instagram e tal, a rede Sim, profissional da pessoa, mas numa consulta. Onde você vai entender, né, qual que é o ponto de vista. Você vê de cara o posicionamento naturalista daquele profissional, ele trabalha mais numa linha natural, gosta de exagero. verdade. Então, assim, depende muito disso, entende? Você tem que se identificar com o profissional e eu acho que vale uma boa consulta para que a pessoa possa ir realmente escolher o profissional como seu terapeuta, né, que é quem vai fazer o seu Sim, procedimento. com certeza. Isso tem um meme, você já viu? Você olha pra cara da mulher e fala assim: "Onde que você foi para eu não ir?". Mas é tipo isso mesmo, entende? A gente tem que ter cuidar disso. Não só É, fazer o que, né, eu penso que às vezes quem vai só por dinheiro ou vou fazer e, né, pra ficar livre, pronto. É difícil manter no mercado. Uma hora não dá certo, entende? A gente não sim. pode trabalhar só por isso. Os profissionais que vão perpetuar hoje, porque Exato. existe uma crescente muito grande nessa área de estética hoje, até por causa Sim, da procura dos pacientes, do acesso, tá mais fácil, tá mais acessível, tá mais fácil de pagar. Hoje não sim. são só as pessoas que são de classe média, de Tá classe bem acessível, alta, sim. que têm acesso a procedimento estético. Antigamente era só, né? Hoje é mais facilitado o pagamento, tem mais uma quantidade maior de profissionais para poder cuidar. E eu acho que isso também dá uma. Como é que eu vou falar? Peneira menos, né? Uhum, exato. Classifica menos os profissionais. Porque hoje eu vou achar um procedimento, um botox, por exemplo, vamos falar que é um botox de R$ 500 e o botox de Acha mil por menos que reais. isso, acha por menos que isso. Sério? Sim, mas eu penso que o profissional que às vezes vai, né, eu falo que chega a ser um pouco até vulgar, né, você fala que cobra Sim, R$ 300 um botox, alguma coisa errada tem, né. com certeza. Porque se é um material nobre que a gente gasta para investir, para comprar, para ter dentro da clínica, tudo regular, tudo direitinho, produto pela Anvisa, né, isso não paga nenhum custo. Então, ou a pessoa realmente está fazendo aquilo ali por troca, não está fazendo conta, né, de que precisa comprar novamente para Sim. aplicar e tal. Que existe uma vulgarização das profissões em todas as áreas, Todas né. as Você vai áreas. encontrar quem faça por 300, vai encontrar quem faça por 1.500 e fica aquele jogo. Você tem que ter cuidado para não se vender ali e acabar, né, prejudicando o resultado que você vai entregar, Aham. prejudicando o seu paciente, que é o principal, que é ele que está recebendo o tratamento. Eu acredito que quando se precifica, né, quando, tem a quantidade de clientes maior do que a fidelidade, que é o que você estava falando no início aqui do pod, que vai ter como é que eu falo? Uma rotatividade muito maior de pacientes. Sim, Porque quem vai pagar um valor baixo de botox e ver que o resultado não vai ser o mesmo de R$ 1.000, provavelmente ele vai fazer essa conta. Meu botox custou isso, mas daqui um mês eu já não tenho o resultado que eu teria sim. de 4 meses, 5 meses, eu vou precisar de repetir, então acaba que eu vou ter que gastar o dobro ou o É. triplo do que eu deveria ter investido com aquele Ou profissional. coloca a saúde em risco, né. Infelizmente a gente sabe que tem produtos ilegais, tem produtos falsificados, entende? Mas esses produtos falsificados que são disponíveis pelos profissionais, eles conseguem identificar isso, eles também são enganados? Eu acho que uma maneira da gente saber é comprar com um fornecedor sério, entende? Eu acho que existe tanto o golpe que pode ser dado no profissional, o profissional compra sem saber, mas a primeira coisa que você tem que desconfiar é do preço, né? Uhum. Porque, né, todo mundo ali está trabalhando porque precisa garantir o seu Sim. próprio sustento. Então, existem os indícios de que aquilo ali pode não estar certo. É um preço muito abaixo do mercado,
não durabilidade, reações adversas, que às vezes não vai acontecer com um produto seguro, Aham. entende? Alguma coisa ali sinaliza que não está legal. E é bom a gente ter esse feeling, acho que a gente tem que ter isso em tudo, né? Em tudo, claro. É, A gente sabe a diferença entre comprar um produto, qualquer tipo de produto, né? qualquer tipo de produto. Produto ou serviço, quando a gente tem esse tipo de comparação, acesso a esse tipo de comparação. Colocar um exemplo aqui, um perfume importado. Você vai comprar um contratipo, você sabe que ele não vai durar na sua pele, ele vai custar um décimo do valor, mas ele não vai durar na sua pele, às vezes não vai Você vai mudar. gastar muito mais Vai para gastar ficar cheirando, né? exatamente, vai mudar o aroma do perfume ali, né, o real do que vai acontecer. Isso eu acho que é em tudo, né? Sim, em tudo, com certeza. Eu falo que o mercado clandestino ele está aí para todas as áreas, Todas as mas a gente áreas. tem que se precaver. Nós estamos lidando com saúde, né? Eu penso que nada vale minha noite de sono, deitar no meu travesseiro ali tranquila e saber que eu fiz o meu melhor, que eu entreguei Ah, coisas isso é com boas, certeza. que eu coloquei coisas boas, coisas de confiança e não simplesmente trabalhar por trabalhar, né? Existe um propósito em cima disso. Claro, Eu trabalho claro. por um propósito todos os dias, sabe? Eu acredito que, acima de qualquer coisa, o meu propósito maior é mudar a vida das mulheres que deitam na minha maca. De alguma forma, eu tento tocá-las, de alguma E forma. com certeza toca. Ah, Só pelo seu brilho nos olhos aqui, pelo obrigada. calor que você passa pra gente em falar sobre o que você entrega dentro do consultório, já dá pra sentir daqui. É. E a gente falando sobre profissionais, assim, acontece, né, com você, caso de você pegar, resultados de profissionais que não deram certo pra você reverter dentro do seu consultório? Olha, pode acontecer sim, né? Eu crio uma conduta dentro do meu consultório que eu não falo mal Claro. né? Eu foco, se chega alguém queixando, seja de qualquer procedimento, tá? Que a pessoa chega e fala, fiz com fulano e tal, não ficou legal. Ou então, olha, eu fiz com. Às vezes eu nem conheço, né? Aham. E eu não sei como foi aquela história toda ali por trás também. Aí eu sempre falo assim: olha, mas vamos focar em te ajudar. O que, que eu É, posso fazer, né, para te ajudar? claro. É a reversão de um procedimento, de um preenchimento? A gente reverte, né? Existe essa possibilidade ainda dentro dos Aham. preenchedores, que é a remoção daquele procedimento mesmo. É, é um botox que não ficou legal, um botox que tem feito com um profissional e não está durando. Então eu tento sempre focar na solução e identificar, tipo, como que eu vou fazer para essa pessoa não passar mais por essa experiência. Aham. É ressignificar a experiência do procedimento Ressignificar, porque estético. eu penso que até o que ele chega de experiência de um procedimento que eu ofereço igual na minha clínica, pode Uhum. definir o que ele vai falar disso dali Com para frente, certeza. né? Então eu tento ressignificar realmente a experiência dele, focando menos no problema e mais na Na solução. solução. É, Ai, maravilhoso isso, assim. É porque a gente sempre vê, casos de você trazer alguns problemas, sim. insatisfações de outro profissional para que outro profissional se corrija, né. Uhum. Assim, às vezes, uma volumização no lábio fora do controle, que Nódulos pode desarmonizou. acontecer também, Sim. né. Existe um produto que aplica, doutora? Existe um produto para os preenchedores, existe uma enzima, né, que Sim. digere o preenchedor, eh, e pode reverter o quadro completamente, dependendo de qual a necessidade mesmo, né, mas existe, é como se fosse um antídoto, né. Sim. E o botox realmente existem algumas tecnologias que revertem, mas com o tempo também ele é reversível, né. Sim. E existem os nódulos que podem acontecer de acordo com bioestimuladores, alguma coisa assim. Existem também as tecnologias que a gente trata. Eu penso hoje, por exemplo, dentro da minha clínica, eu tenho todos os recursos para tratar qualquer intercorrência, Aham. né. Então eu penso que isso também é o Sim, profissional se precaver. com certeza, porque, né, acontece de terem Acontece. intercorrência, Pode sim. acontecer sim. Nós estamos Sim. lidando com procedimentos, né. Aconteceu algum que você consiga dar exemplo aqui de alguma intercorrência, ou sua ou de outro médico que você tenha Sim, tratado? sim. Logo no início, eu fiz um procedimento de olheiras, e olheira é uma coisa específica, assim, uma pele muito fina, é um Sim. procedimento mais minucioso, mais refinado e tudo, e eu precisei tirar o excesso de produto. Eh, Pus um pouco além.
Aí eu tirei o excesso e refiz o procedimento com 15 Ah, dias. então foi tudo assim. Você Foi. já viu que foi além, já Foi. E eu, assim, voltou. eu sou super tranquila com relação a isso e, né, eu falo com o meu paciente, não, isso aqui eu quero refazer, Aham. né, isso aqui é... Aí é E entregar o nem foi engraçado que nem resultado. foi uma queixa dela. Foi sua mesmo, Eu vi que não, que eu poderia melhorar aquilo para dar realmente uma experiência melhor, com para que as pessoas certeza. olhassem e falassem: "Poxa, ficou legal, hein? Nó, ficou muito bom, nem parece". Aos meus olhos estava aparecendo e eu resolvi mexer, né? Porque sou humana também, estou aprendendo todos Claro. os dias, aprendo até com os pacientes, a gente aprende. Isso daí já faz toda a diferença para nós É, como pacientes, entender que você vai entregar o seu melhor, mesmo sim, que ele para mim já tá suficiente, já tá ok, mas você ainda quis entregar mais, né. sim. Isso daí fideliza eternamente um paciente. E eu queria que você desse um exemplo, assim, vamos falar do emocional de novo, Tá. emocionalmente falando, uma paciente que você consiga que você tenha em memória, assim, que você queira trazer pra gente, assim, o como mudou a vida dela, né, o Uhum. fator emocional, o fator de autoestima mesmo, segurança. Eu tenho muitos pacientes que e é tão engraçado que às vezes elas não precisam falar, elas às vezes chegam com uma história chorando, já aconteceu muitas vezes, das pessoas chorarem ali na maca, porque acaba que é um lugar de vulnerabilidade, né. Sim, Então elas acabam entregando coisas maiores que elas estão passando, e a gente faz aquele processo ali, quando a pessoa volta, isso aqui porque realmente sim. são inúmeros os casos disso. A pessoa está se vestindo diferente, conversando diferente, Olha se só. portando diferente, encarando o estético como diferente, porque às vezes aquilo ali é banal, vou fazer alguma coisa aqui para tentar ajudar, e ela já começa a ver o real valor daquilo, né? Ela vai internalizando aquela Exato. aparência, né. O eu me amo, eu me cuido, Sim, né? Eu me cuido para cuidar do outro, porque é muito isso, mulheres, principalmente, a gente cuida, né, a gente tem essa missão de sim, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do lar, cuidar do trabalho, isso, cuidar do estético da de tudo. casa, Então, quando ela se cuida, quando ela se permite isso, eu acho que gira uma chave ali e ela realmente tem uma mudança de vida. E muitas vezes a mulher, né, vamos colocar num geral assim, acaba deixando isso por último, né, cuida, 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 Cuida. cuida e de si. Aí quando ela percebe que a ficha cai, ela não tá se cuidando, Legal. né. Tem uma coisa que eu escuto muito na minha maca que é: "Ah não, já fiz muita coisa, já cuidei de todo mundo, agora eu vou me cuidar". Você vê Isso. que aquilo ali durante muito tempo ela foi Ela se abandonou. se abandonou, ela foi se colocando ali em último plano: "Ah, uma hora eu quero ir. Ah, eu sempre tive vontade", elas falam isso também. "Ah, eu sempre tive vontade. Ah, quer saber? Agora eu vou é me cuidar". Então você vê que é um despertar. Sim, é uma virada de chave É. ali. Mulheres em processo de emagrecimento também, é muito bonito ver, tipo, que elas querem realmente mudar de vida e elas usam isso para associar. Elas fazem algum procedimento estético Associar no emagrecimento. para associar, para dar força, para se sentir melhor, para se sentir mais confiante, que a gente estava falando da confiança, porque Sim, confiança é muito importante. Isso que empodera, né, sim, que fala: "Não, tô pronta, hoje eu tô pronta para vencer o dia ali, que seja qual for o sim. problema". É comprovado isso até, que com a pessoa que quando ela se arruma, né, quando ela sai de casa, mulheres principalmente, lava o cabelo, passa maquiagem, faz alguma coisa, ela tem uma força diferente para enfrentar aquele dia. Sim. Você percebe, assim, né, eu tô falando, eu no contexto geral, de Sim? pessoas que acaba que a gente convive, né, Aham. que tem um sonho. Às vezes eu tenho um sonho de fazer uma rinoplastia, assim, rinomodelação, na verdade, né. Rinomodelação, é. Uma rinomodelação, o meu sonho é preencher um pouquinho a minha olheira, e você vê que tem aquele buraco ali dentro É, dela, que aquilo realmente faz muita diferença para ela. E quando ela consegue fazer, como que muda como que muda? a atitude dela com a Em vida. tudo, isso. Perfeito. Né, é a atitude, a perseverança, de construir coisas que não tem nada a ver com estética, É isso aí. É né. isso aí, vai além, entende? Eu acho que quando a gente cria esse olhar de que o que a gente está fazendo pode ajudar essa pessoa a sair de um lugar onde ela não está conseguindo, Sim,
isso dá na gente uma força também, me dá uma força toda vez que eu vejo que, através das minhas mãos, do meu toque, do meu cuidado, eu consegui que alguém saísse de um lugar, né, onde às vezes estava ali estagnada, sofrendo, Não consegue se e olhar. começa um processo de transformação, porque eu acredito que é um processo, É um né? Você não, processo. não levanta um belo dia e, tô pronta. Não, é um processo ali mesmo. O processo do cuidado, da gente, existem até crenças de não permissão, tipo, não, não posso me cuidar agora. Eu não Sim. posso fazer Não é isso. o momento. Porque eu tenho que pagar o colégio, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que. Mas você também tem que se cuidar. Sim. Você também tem que se amar, você tem que se sentir bem. É o cuidar de si para cuidar do outro. E isso é muito importante. Antes, muito desvalorizado, agora, muito reconhecido. Eu acredito que isso vem ganhando cada vez mais espaço. Eu acho isso interessante de você trazer também sempre à tona, sabe? Essa importância de olhar para a estética, né, Sim, doutora Maíra, com um olhar de cuidado com a alma, com, sim. né, com a mente mesmo, de se sentir incluída, né, incluída dentro da família, porque dentro do meio social também, Sim. porque a gente começa a se comparar, principalmente nós como mulheres, a gente começa a se comparar com quem está se cuidando. Uhum. A gente começa a se comparar hoje no meio que a gente vive, completamente globalizado de rede social pipocando, de mulheres Sim. perfeitas, com Dentro do filtro, padrão, né? dentro do padrão, Uhum. muito filtro, muito harmonizadas, e existe esse questionamento também de ela é assim porque está na mídia. Ela está assim porque é rica, é milionária, está sobrando dinheiro para fazer. Penso que dentro de uma linha de prioridades você consegue fazer alguns pequenos procedimentos, não precisa fazer tudo de uma vez, não precisa chegar lá e fazer o protocolo Face Gold todo de uma vez. Às vezes começa na sobrancelha. Sim. Você falou sobre isso, sobre as pessoas que têm os sonhos. Ah, eu tenho sonho. Eu escuto demais. Eu tenho sonho de arrumar minha É sobrancelha. um sonho, né? A mulher tem essa questão do estereótipo da beleza, é de ter o sonho de ser bonita. É isso aí. Então, assim, se você já tem um sonho de ser bonita, significa que você não se acha bonita. É. Olha que sério que é isso, né? Sério, sério, com certeza, muito sério. E a gente estava falando da harmonização. Por que que os procedimentos de pigmentação, eles fazem parte da harmonização? Pensa uma mulher linda, maravilhosa, ela tá toda ali, sanou todas as queixas dela, ela está se sentindo linda. Mas aí Aham. ela olha para a sobrancelha, não tem contraste na sobrancelha, a sobrancelha tá falhada ou tá caída, não tem posicionamento no rosto, ou tá uma muito diferente da outra. Você concorda que aquilo ali, ela não está 100% harmonizada? Não, concordo totalmente. É a mesma questão da gente olhar assim, né? A gente, lógico que a gente não é a mesma maquiada e sem maquiagem, Sim. né? Mas a gente está ali naquela questão do meio termo. Só da sobrancelha estar É isso. harmonizada, né? Já tá dando para ver a sua sobrancelha, uma tonalidadezinha na sua boca e às vezes uma olheira corrigida, É, você já se vê no espelho de uma forma diferente. se vê diferente. Né, porque assim, se você tá em um evento, ok de você estar maquiado com a sobrancelha corrigida. Mas se você tá em um ambiente, por exemplo, de praia, de clube, você não vai tá maquiada, você tem que estar Isso. livre. Ela, nossa, traz muita praticidade. As É. pigmentações, as micropigmentações trazem muita praticidade para praia, para viagens, para liberdade, entende? Traz uma Aham. liberdade de eu vou estar sempre bem. Eu vou comer, mas meu batom não vai sair. Existe uma técnica específica que você usa para essa micropigmentação do Face Gold? É uma técnica, ela é face gold também, né? Ela tá Aham. dentro do protocolo. É Sim. uma micropigmentação que eu faço também de acordo com as queixas, mas hoje de uma forma menos, sem excessos, sem exageros, sempre valorizando o que você já tem, melhorando o que você já tem, né? Aham. Sem te desfigurar, sem raspar as suas sobrancelhas e fazer outra, de forma É nenhuma. porque as primeiras pigmentações que existiam no mercado, eu Era. sou uma prova viva disto, que Você era. fez, Rafa. Não, eu fiz foi 3, uma em cima da outra. É, E precisei de despigmentar. Na verdade, eu ainda estou no fazendo um processo. processo, Uhum. sabe? Era uma tatuagem mesmo. Eu Sim. lembro
de sentir o sangue escorrendo do meu rosto e ainda ficava azul no sol. É. Olha a E assim, humilhação. sabe o que que eu falo? Eu falo assim, que era o recurso que tinha pra época. Sim, Graças a Deus tudo evolui. Na graças a época você Deus. fez em amor, fala a verdade. Não, fiz e amei. E eu indiquei tanta gente pra micropigmentadora que ela foi uma das pioneiras a trazer a É, técnica de tatuar a sobrancelha. Que ela, assim, ela montou uma clínica pra ela. Hoje ela tá fora do país. Ela deu uma, mas era o que tinha na época. sim. Ela montou uma escola. Então eu sempre falo isso, eu falo, gente, não quer dizer, né, um incentivo aí para as mulheres que estão com as sobrancelhas, com a técnica antiga. Despigmentem as sobrancelhas, recomecem a história das Nossa, e como sobrancelhas. muda. Graças a Deus os procedimentos evoluem, nós temos recursos às nossas mãos para a gente mudar isso. Né? Então, sobrancelha marcada, sobrancelha muito pigmentada, isso já não está usando mais. Sim. Temos que repaginar, temos que trazer tudo para o mais natural possível. E tudo evoluído com uma profissional também para poder avaliar, né? Porque às Sim, vezes eu acho, porque eu já acostumei, eu acho que tá tudo que bem tá ali. tudo bem, sim. É quando eu precisei de despigmentar, também teve isso, assim. Eu ficava, não, gente, eu vou ficar sem sobrancelha, eu já não tenho cílio, vou ficar sem É. sobrancelha. E Tá todo mundo vendo que falava a assim, sobrancelha é uma dor muito grande? totalmente, é muito grande mesmo. Aí me falaram, não, vai ser aos poucos e tudo. Eu ainda, você não vai conseguir ver aqui, mas minha sobrancelha tá cor de rosa por baixo. Aí, tá vendo? Tá uma É o coisa processo. Mas horrorosa. eu acho que você vai conseguir chegar numa sobrancelha como Sim, você mas quer. ainda só de ter clareado já tá muito melhor do que o processo antigo, Sim, né? já suavizou o rosto, né? Isso. Eu falo que tem uma pessoa aí, é a MC Mirella. Ela usava a sobrancelha muito Muito marcada. preta. Se até a MC Mirella tirou a sobrancelha e tá repaginando, ela tá com uma sobrancelha linda agora. E fica mais Você não vai tirar. suave, né? Fica É. isso. Então, assim, se permita ter um procedimento mais atual. Se permita buscar um procedimento mais natural mesmo, Aham. atualizar, repaginar a sua técnica. Isso mesmo. Maravilhosa. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua clínica, Tá, onde é seu atendimento físico, né, para poder receber todas as pacientes perfeito. que querem vir ter acesso também a essa técnica nova, seu método Face Gold. É. Posso falar meu Instagram? Claro, pode falar o que você quiser. O meu Instagram é Raíra Rezende Clinique, né? Lá tem todos o meu portfólio, né? Eu falo que é lá um pouquinho de mim para vocês conhecerem, Aham. vocês talvez me escolherem também para cuidar de vocês, que vai ser com o maior carinho, com certeza. E eu atendo atualmente em 4 cidades. A minha clínica física mesmo, a minha clínica sede é em Itaguara, Minas Gerais, que é bem pertinho aqui de BH. Pertinho, depois de Itaúna? Itaguara Depois depois de de Itaúna. Igarapé, sentido São Paulo. Sim. Tá dentro da BR-381 ali, Aham. cortando. É, então, a minha clínica física tá lá, a minha sede tá lá. Eu atendo também na cidade de Piracema, na cidade de Uhum. Carmópolis e aqui em BH. Ah, então a gente pode encontrar ela em vários lugares. Lá no meu perfil também tem Maravilhosa. todas as informações como é mais de um lugar, com cada endereço certinho, né? Eu tenho uma equipe que está preparada aí para receber o público e passar as informações, as dúvidas. Ah, mas se ela atende em 4 cidades, como que eu faço para ser atendida por Aham. ela? Agenda. É agenda e é tudo com muita antecedência, muito profissionalismo para atender da melhor forma mesmo. Aí eu queria te agradecer. Obrigada, Tantas Rafa. informações, esclarecer tantas dúvidas aqui, né? Tenho certeza que você também, assim, falou tudo muito de coração, deu para sentir que é tudo muito de coração, tudo, toda a sua experiência mesmo, Obrigada. e tudo que você tenta trazer, né? Tenta não, que você traz para suas pacientes, que vai além do consultório. Né, que vai além da Sim, estética, que é autoestima, que é confiança, sobre a importância que nós falamos aqui da escolha de um profissional que seja assertivo, que tenha bom gosto, sim, que seja verdadeiro, né? Que transpareça mesmo com clareza a real necessidade de cada um, com esse cuidado, né? sim. Com essa intimidade de estar de frente com você. Parabéns pelo seu trabalho, tá? Obrigada, Rafa. Volte mais vezes. Ai, adorei, obrigada pelo convite, né? Foi um bate-papo muito gostoso, muito leve também. Você é muito Sim. simpática. Ai, Tá obrigada. convidada para conhecer Igualmente. também os meus trabalhos, Claro, quero né? conhecer. Isso. E é muito linda também. Obrigada, E deixar um igualmente. recado para as mulheres: se cuidem, se amem, se permitam também ser cuidadas, né? Eu acho que
O processo de autocuidado, ele começa a partir de uma decisão, e existem muitos bons profissionais para ajudar vocês aí nesse processo, né? Se vocês quiserem falar comigo, né, pode me mandar direct lá, que eu sou super solícita também, gente, nas redes sociais. Eu Sim. converso com as minhas pacientes, eu que respondo lá também, junto com a minha equipe. E é isso, não, muito feliz, muito agradecida. Ai, obrigada, você é muito linda. Obrigada. Agora vamos despedir, gente. Infelizmente, a gente quer saber de tudo aqui, entendeu? Até o final, a gente quer fazer uma consulta, É. né, doutora Raíra? Uma boa noite para vocês. Obrigado pela presença de todos. A doutora Raíra está esperando aqui todos os comentários, todas as dúvidas. Pode deixar aqui, tanto no YouTube, tanto entrar em contato com ela também, aqui nas redes sociais dela, que vão estar aparecendo aqui também, para poder esclarecer dúvidas, para poder agendar consulta, para poder falar com ela, tomar uma opinião, porque a gente gosta de ficar falando, né? A gente gosta de umas Gosta. conversas fiadas. O que que você acha? Tira uma fotinha e manda, né? Isso, eu faço avaliação, viu, gente? É isso, eu tô esperando vocês. Então tá. Um beijo, gente. Boa noite. Boa noite.